Boas! E aí, belezinha, galerinha? Bom, hoje nós vamos falar bastante, hoje, né? Nesse vídeo eu vou falar bastante de Python. Na verdade, sim, um pouquinho só. É mais um react de um vídeo que eu peguei no canal do Primeagen. Quem não segue o Primeagen, segue aí. Deixa eu abrir aqui até. Depois eu vou falar de outras coisas em outros vídeos, mas... Primeagen... Twitch... pra quem não conhece o Primeagen, segue o cara aí, cara engraçado, faz umas paradas bem doidas na vida. Enfim, tem Twitter também, segue no Twitter. Mas eu peguei esse vídeo no canal dele, o título do vídeo é Python is the worst for beginners. Então vou dar um react nesse vídeo, enfim, porque achei um vídeo interessante de certa forma, mas também achei meio bizarro algumas coisas que ele traz aqui, do motivo de ser ruim para os iniciantes, mas de qualquer forma, bora lá, vamos ver. Então, deixa eu ver se o som tá bom, beleza, tá bom. Então, aí vai estar trazendo várias coisas por que você aprenderia Python, né? Python is now. We'll talk about Python. I'll be a Python for Python. They have been all lying to you. If you are a newcomer to the depressing world of computer science and you have absolutely no idea where to start and you're just trying to figure everything out, you should not start with Python. Então, mas aí também assim, se você não vai terminar com Python, se você não vai começar com Python, você vai começar com o quê? Assim, vamos lá, eu sou a favor e contra começar com Python. Acho que já vou começar desde o início aqui nessa frase aqui. Eu sou a favor e contra. Por que eu sou a favor e por que eu sou contra, né? Eu sou a favor se você é uma pessoa que nunca na vida fez faculdade, curso técnico, qualquer coisa de programação, tá? Se fez nunca nada disso, eu acho que começar com Python pode ser uma boa. Não é uma problemática assim. Agora, eu vi ali que ele mostra aqui bastante cursos de faculdade e tal, estão colocando Python também como primeira linguagem. Aí eu acho que até, assim, eu não acho ruim, dependendo do nível da faculdade, dependendo de onde qual é a linguagem, qual é o ponto de entrada, né, vamos dizer assim. Não acho tão ruim. Acho que tem seus reveses, que é uma das coisas que ele vai falar no vídeo aí, se não me engano, pelo que eu lembro que eu assisti o vídeo já, antes de fazer o react, mas assim, só para dar minha pitaco em cima, que são coisas voltadas para a ciência da computação. Então assim, para o conceito de ciência de computação, talvez Python não seja a melhor linguagem de início, pela simples razão de que tem certas coisas que você vai ter que aprender quando você aprende C, por exemplo, que Python meio que esconde de você. Não só Python, né? Muitas outras linguagens escondem também, né? Essas outras linguagens de alto nível também vão esconder de você. Stack, heap, toda essa parte mais técnica de controle de variável, não de variável, mas enfim, de memória, né? Toda essa parte, essas linguagens mais alto nível vão esconder de você, e o Python não deixa de ser uma dessas coisas, né? Então, nesse ponto, eu até compreendo. Só que assim, eu comecei minha faculdade lá atrás com C. Cara, assim, eu não tinha feito curso técnico, eu brincava com algumas coisas de programação quando eu fui fazer faculdade. E realmente, assim, eu posso falar assim que eu acho que C nem foi a minha primeira linguagem. Na verdade, eu aprendi Pascal primeiro. Então, assim, se você pensar que, por exemplo, no meu caso, eu aprendi Pascal antes de aprender C, não tem problema aprender Python antes de C, por exemplo. Não vejo problema. Acho que faz até sentido, né? De certa forma, faz até um pouco de sentido. Mas mas outras faculdades e universidades aprendem, a pessoa já começa aprendendo C, né? E se você não vem de uma pequena base de algoritmos e de lógica, você vai sofrer um pouco. E eu já vi muita gente sofrendo realmente nesse comecinho aí, com linguagens bem mais baixo nível, por exemplo, como o C, porque tem uma dificuldade maior mesmo de você entender conceitos que nem necessariamente fazem parte da linguagem, né? São conceitos que você tem que aprender antes. Então, assim, talvez o correto seria você entrar na faculdade e ter um semestre inteiro só de lógica e outras coisas mais, e no segundo semestre aprender uma linguagem de programação. Só que, né? Enfim, perde um pouco de sentido até também, né? Bom, vamos continuar aqui.
In this video, we are going to learn why this is the case, and to be honest, I didn't really start with Python myself, but I learned it early on in my journey, and I have some experience with it. I'm going to give some subjective points throughout this video. If you are the type who needs some kind of mathematical proofs, please let us know what do you think down in the comment section. Bom, se eu sou do tipo que precisa de mathematical proof, cara, acho que quem não precisa tá com um pouquinho deslocado aí, né? Você vai só se basear nos achismos da vida, então pra quê, né? Pra que todo o resto? The main trademark and selling point of Python is its simplicity. We all heard that dude say the most famous sentence of all time. I can do it in one line in Python. And I'm here to tell you that this is the major freaking problem with the language. It's so simple that when you get used to it, or addicted to it, you won't be able to live it. And I think there is no... Pera aí, então assim, o problema do Python é ser muito simples. Então, é isso que eu tô falando. Aqui tem uma divisão clara entre o que você quer entender como simplicidade e o que você quer entender como complexidade. Porque assim, vamos pensar uma coisa aqui rapidinho. Por exemplo, assim, eu não sei qual que é a linguagem do cara também, né? Porque, enfim. Mas tem linguagens que hoje em dia são tão complexas quanto C e tem outras que são muito mais parecidas com o que o Python tenta pregar, que é essa simplicidade. Eu vou dar dois paralelos aqui. O Go e o Rust. São duas linguagens relativamente novas, não vou falar que são novas porque já tem mais de 10 anos quase ambas, se eu não me engano, mas elas são relativamente novas no mercado de trabalho, assim, ainda está em alta, crescendo, jobs e tudo mais, a galera está começando a efetivamente ter tração nessas linguagens, né? São duas linguagens diferentes, com conceitos diferentes, que atacam partes diferentes da engenharia, cada uma tem o seu espaço ali. O Go, a tendência que ele prega, vamos dizer assim, né, vou usar esse termo aqui, é ser uma linguagem relativamente simples também, com poucos construtores. Aí aqui eu vou fazer tanto o Go quanto o Rust, eles não têm necessariamente uma pegada OP tal, tão forte como teve no passado com essas linguagens, tipo o Java, Python, depois o PHP veio, depois teve também, por exemplo, Scala não é tanto porque Scala é mais funcional, enfim, outras linguagens, ou Objective-C lá atrás, enfim, outras linguagens que tinham uma pegada mais OP, C Sharp, por exemplo, né? Eles não têm tanto esse paradigma muito fechado nesse sentido, né? De ser mais OP do que, sei lá, funcional, enfim, ou né? Esqueci o nome do outro paradigma lá, enfim, isso é que sou burro mesmo, deve velho, já não lembro mais nada. Mas de qualquer forma, o meu ponto é assim, tanto o Go, ele tenta ser uma pegada um pouco mais prática e simples, né? Ainda com alguma interação. E o caso do Rust, por exemplo, ele é uma linguagem um pouco bem... vou falar que é um pouco não, mas bem complexa em relação a outros tipos de linguagem. Tanto na parte do Borrow Checker, quanto na parte dos construtores, de tipos de construções com usinas do Rust, né? Ou a própria parte mais avançada de Smart Pointers e Async and Await, né? Que são mais complexas, por exemplo, do que em Python, que JavaScript, né? O construtor, a sintaxe e tudo mais que eu quero dizer, né? Então, assim, a simplicidade ela não é um problema. O problema, na verdade, talvez aqui que ele queira dizer, é a simplicidade escondida, vamos dizer assim. Porque, assim, para você ser muito simples, você tem que esconder um monte de coisa, abstrair um monte de coisa do programador. Eu acho que aqui talvez essa crítica dele faça sentido. Pensando que a crítica dele é essa, aí faz sentido, né? Então vamos ver se a crítica dele é essa mesmo. Not that much to learn about Python. It's literally English. Isn't that good for beginners? No. Python is just so sweet that it can become your comfort zone or your cozy blanket that's really, really hard to leave when the time comes to go to more complex languages that my grandpa used to code with. Então fala, por exemplo, que PHP é um complex language. Aí deixa eu pegar a lista de novo aqui que ele falou de complex language, né? Pera aí, rapidão. Used to code with, which is that my grandpa... Aqui, pera aí. Tá, ele pera aí, deixa eu... More complex language. Aqui, tudo bem. Ele colocar C, C++ e o Rust como complex languages, eu dou um thumbs up aqui. Eu acho que eles são complexos mesmo. Eu tava estudando um pouco, tô estudando ainda, porque, enfim, tem complexidade, eu não cheguei, eu devo estar num nível, no mínimo ali, intermediário em Rust, por exemplo, então eu entendo, falar que o Rust é um pouco mais complexo, mas também, cara, assim,
Tá. Agora, PHP, desculpa, não devia estar nessa lista, porque PHP não tem complexidade assim, não. O Go é uma linguagem um pouco mais completa, talvez aí o comparativo de PHP com o Go em complexidade talvez seja próximo, apesar que eu acho que o Go é um pouquinho, talvez mais complexo na parte de channels, essa parte assim, do que o PHP, mas, desculpa, eu traçaria uma linha cortando assim, né? Isso aqui, esses em cima aqui eu até considero um pouco mais complexo, mas C++ e Rust, e talvez a parte de gerenciamento de ponteiros em C, do que, enfim, né, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, é o que eu falei, do Go, eu acabei de falar e não foi exatamente esse o ponto dele, ou ele não soube explicar esse ponto dele. Então, de complexidade aqui, não adianta ser complexo, muito pelo contrário, você tem que ser simples, você não tem que ser complexo. Você tem que ser simples ao ponto de que a complexidade que você tem que esconder seja suficiente para você talvez não enganar 100% do usuário. Aí tudo bem, enganar no sentido, enganar entre aspas aqui, né? Ou seja, o Python é tão simples, por exemplo, que não tem gerenciamento de memória. Você não faz manualmente gerenciamento de memória, como você faz, por exemplo, em outras linguagens, como C, ou parcialmente em Rust, ou parcialmente em Go, com ponteiros e tudo, com certo ponteiros aqui, entre aspas, né? Então, assim, não é a mesma complexidade, ela é escondida de você. Mas isso não quer dizer que essa simplicidade seja ruim. Depende muito dos casos. Depende muito dos casos. Languages that my grandpa used to code with. I have seen so many people say that Python is great for backend development. I forgot to tell you all what backend development is. It's building servers that process and serve data back to the user. Basically, it's the part that you don't see on the website. So let's get back to the video. As it has great performance, easy to scale, and has so many endless job offers. But if you think about it, who the f would hire a backend developer without 10 plus years of experience? Sorry for saying that, but I don't really think someone would hire you if you went and say, "Oh hey, I know Python," and you would get your 6-figure salary the next month. The point is, no one would... Então, mas peraí, aí também tem dois enganos aqui. Aí é um escopo fechado que ele tá pensando, né? Quem que vai contratar um cara novo para desenvolvedor Python, por exemplo? Cara, assim, pode ser que lá o job market nos Estados Unidos esteja todo fodido, enfim, e tudo mais. Aqui no Brasil contrata, gente. Tipo, eu trabalho com Python, a gente contrata dev, eu faço entrevista com dev, JavaScript Python, por exemplo. A gente tem uma equipe trabalhando só com isso. Eu trabalhava numa outra empresa que tinha. Agora os caras estavam migrando algumas coisas para Go tal, e tudo mais, mas tinha também. E tinha Java também, enfim. Assim, é muito simplista esse tipo de afirmação de que existe essa linguagem é muito ruim por isso só. Você tem que avaliar o motivo e tal e tudo mais. Então, assim, é uma afirmação muito simplista, ao meu ver. Quem que vai contratar? Não, tem sempre empresas, tem sempre negócio que vai contratar. Se você não vai ser back-end developer e tudo mais. Agora, essa questão do Python ser lento é normal, eu acho que isso não tem muito como fugir por enquanto. O pessoal tem feito alguns avanços em melhoria de performance na versão 3.10, 3.11, agora na 3.12. Vou até fazer um vídeo de What's New. Na 3.13 também estão fazendo, estão verificando como que para remover o lock que tem de thread, enfim, para tentar dar uma melhorada, colocar JIT. Então, assim, existe um plano para melhorar a linguagem. Uma coisa que o Python sofre bastante é que, assim, não tem empresa que põe dinheiro na linguagem, como tem as outras linguagens aí que tem dinheiro envolvido, né? As empresas, elas aportam dinheiro. O Python tem um aporte, mas, mano, é pouco, não tem developer, né, e tal. Outras linguagens têm um pouco isso mais forte, né? Não são todas, tá? Não estou falando que, coitado do Python, só ele não tem dinheiro. Não é isso, mas assim, enfim, tem empresas que têm grana mais forte investida nas linguagens. A ponto de que existe um esforço de desenvolvedores trabalharem no core da linguagem, que é o que está acontecendo hoje no Python. Hoje, do 3.10 para frente, mais ou menos, 3.10, 2021 talvez, mais ou menos, não vou lembrar agora exatamente a data, começou um esforço da Microsoft de contratar desenvolvedores para trabalhar no core da linguagem. Então esse negócio da 3.11 ter performance melhor, agora vem na 3.12, depois na 3.13, existe um plano de melhoria de performance que foi comprado, entre aspas aqui, comprado, né, com aporte de dinheiro, por exemplo, da Microsoft. Então assim, existem, sei lá, eu não sei quanto que é o grupo de pessoas, mas eu sei que o Guido está envolvido, o Mark Shannon está envolvido, o Brandon, eu vou falar os nomes tudo errado aqui, Brandon, esqueci o nome dele agora, tem outra galera que tá, mais umas pessoas que estão trabalhando
pagas pela Microsoft para trabalhar mais full na linguagem, entendeu? Enfim. Would hire a junior developer for back-end position. They just don't. No one does. You are here for the job interview. E tem um outro detalhe que eu ia falar aqui agora. Depende muito do que você está fazendo no back-end, né? Tanto é que até comentei em algum outro stream que eu estava fazendo, do vídeo do Akita, do Fábio Akita, que ele fez um vídeo explicando sobre a rinha de linguagens que teve aqui no Brasil. Que a galera tinha que fazer um desenvolvimento, era uma API, REST, tal, N linguagens. No final das contas, a linguagem em si, o framework que estava sendo usado em muitas linguagens não fez diferença nenhuma para atender, sei lá, acho que eram 50 mil requisições. Então, assim, tem que ser uma coisa muito massiva para realmente você sentir um problema de performance, uma coisa tão simples, que é, por exemplo, a resposta, né, pedido de uma solicitação e resposta do servidor. Se for uma coisa complexa, beleza. E aí entra naquelas questões assim, Python é lento. Então, o que o turma falar, reescreve em outra coisa. Às vezes, reescrever não faz muito sentido, né? Aquela parte do código pode fazer, pode não fazer, mas às vezes você tem que avaliar se você está fazendo corretamente. Porque assim, uma coisa que é fácil é assim, você fazer um algoritmo porcaria numa linguagem rápida. Então, você não vai ter essa percepção que você está fazendo um algoritmo porcaria. Em Python, por essa uma linguagem mais lenta, você percebe isso, entendeu? Então, também tem esses detalhes. Interview. Before we start, I just want to ask you about the stuff you know. My unmatched perspicacity. So, you know Python for sure, but you said you're not familiar with the DBMS we use, nor with the Unix file system, never wrote in SQL query, and you don't know what an ORM is, and the list goes on. Greenhouse gases. Performance has become a trend within the industry. Everyone wants his application or web server to run blazingly fast. And I don't really think Python would help you by any means to join the hype. Python is simply too slow. A simple task that other languages accomplish in a matter of milliseconds. Our little friend Python didn't finish it as I'm talking. Oh, here it is. Well, if Python is too slow, why has it been used for data science and machine learning? Então, aí também tem que ver o que é esse script, né? Aí eu tenho um outro detalhe, eu tenho uma outra consideração a fazer aqui. Você escrever um script em 4 linguagens diferentes não quer dizer que você entende essas linguagens. E aí eu acho um erro, às vezes, das pessoas que querem programar em várias linguagens quais são os quirks modes de cada linguagem, quais são os problemas de cada linguagem. Cada linguagem ela tem um paradigma e às vezes tem uma maior problemática ou não em determinados tipos de estruturas, né? Então, ele não mostrou o script que ele está rodando nas linguagens aqui. Deixa eu ver aqui que ele está rodando. Ele está rodando no Deno, né? Que mais que ele está rodando aqui? Em C++, em Python e em Rust, né? Aparentemente em Rust. Assim, nada contra, mas eu tenho certeza que se ele fez um for loop aqui, isso aqui ele escreveu em uma linha, isso aqui e esses dois casos aqui ele escreveu tipo 20 linhas, entendeu? Quase, sei lá, enfim. Em JavaScript também deve ter sido poucas linhas, né? Então, assim, o que o JavaScript tem que o Python não tem, por exemplo? JavaScript hoje em dia, Deno eu acho que também tem. O Deno é escrito em Rust, né? O runtime, se eu não me engano. Eu não conheço tanta parte da parte do Deno e agora do BAN, mas tem um compilador JIT, que Python não tem também. Então, se é um for loop, com certeza que JavaScript vai ser muito bem, tão bem quanto... Deixa eu ver quanto que deu o tempo de resposta do C aqui dele. Vamos ver aqui se mostra. Ó, 1.34, 1.28. Entendeu? Então, assim, é difícil. Milliseconds. Our little friend Python didn't finish it as learning. If you have no idea what I'm talking about, think of them as too much math. And to do real math, developers often use libraries such as Pandas, NumPy, and many other libraries, most of which rely on C++. Because, well, Python is just too slow to do math. Another problem I have with Python is Python itself. Então, por que o Python é tão ruim para fazer matemática? Ele falou assim, porque na verdade, assim, todos os números em Python, eles são também objetos, assim, no sentido de que eles são encapsulados dentro de uma estrutura em C que é objeto, né? Então isso tem um custo também para ser calculado, ser processado e tudo mais. Então por isso que é lento. Diferentemente de C, por exemplo, que o número ele é um valor efetivo em bytes ali dentro da memória, né? Não sei nem se ele é bytes mesmo, pensa aqui se ele é bytes mesmo, acho que é bytes mesmo, enfim. Né? De qualquer forma, essa é uma das questões aqui. Uma das questões de ser um pouco mais lento para esses cálculos matemáticos.
Mas tem um detalhe aqui também, hein? Muitas bibliotecas que ele está falando aí que são escritas em C, na verdade, algumas delas, elas usam o C só como mais ou menos um trampolim para executar código em Fortran, hein? Então, assim, vamos lá, né? Não é assim também, né? Não é, porque eu sei, então. Não, tem código aí de NumPy, de SciPy, e aí eventualmente Scikit-learn e tal, que eles são escritos em Fortran, com BLAS, LAPACK. Se você pegar aqui a biblioteca, acho que BLAS... O BLAS aqui, né? Se não me engano, ela é em Fortran, se eu não estou enganado. Programa, não sei se tem Fortran, deixa eu ver se tem Fortran escrito aqui. Fortran, tá aí, né? Enfim, só para, acho que é Fortran mesmo, tá aqui, né? De qualquer forma, assim, só para falar aqui, na verdade, assim, as bibliotecas, essas bibliotecas tipo BLAS, LaPlaC, são bibliotecas, acho que são bibliotecas mais antigas, né, que a galera usava realmente para fazer cálculos matemáticos. E, na verdade, por exemplo, NumPy, SciPy, eles meio que tipo, fizeram uma ponte direta para essas bibliotecas que já são testadas por muitos anos e têm um poder matemático muito forte, para trazer uma interface mais simplificada para o Python, né? Você tirar esse porque para você massificar qualquer tecnologia, não dá para você esperar que todas as pessoas do mundo entendam potencialmente como funciona o computador a fundo, entendeu? Não tem como isso, não existe isso, né? Tipo, senão você não consegue construir estruturas mais elevadas de conhecimento, né? Se todo mundo tiver que aprender C a ponto de ser um especialista para escrever um código bom, você vai ficar, enfim, não vai chegar lá, mas vai demorar mais tempo, por exemplo, para chegar lá. De qualquer forma é isso, né? Vamos lá, continuar aqui. It's been a general purpose language. Need a web application? Fire up Django. Dreaming to make a game? Pygame got your back. Hacking the NSA, you say. Piece of cake. Yes, Python can do all that crazy shit, but read that again. Yeah, general. I'm someone who likes tools that are made for specific tasks. Before building any project, I spend so much time thinking about what technologies could help with the problem I'm solving. Python could help, sure, but I often find it covering only the tip of the iceberg. You can... Aí aqui é aquela coisa, né? Hoje em dia estamos construindo linguagens mais específicas, só que existe um problema disso, né? Assim, por que você quer ser general e não specific demais, né? Porque... E aí existem dois pontos aqui, né? Existe aquela discussão entre generalista e especialista, né? Por que você quer ser general e não specific? Porque você consegue atacar várias áreas de conhecimento, várias coisas, ter várias ideias, enfim, compor várias coisas diferentes de modo mais abrangente, ter uma visão mais abrangente do todo. Por que você quer specific? Porque você quer atacar especificamente um campo e ser muito bom naquilo e resolver só problemas relacionados àquilo. Tá. Isso é você. Agora, uma linguagem, se todas as linguagens forem too specific, quer dizer que você como pessoa, desenvolvedor, enfim, tudo mais, vai trabalhar somente naquilo. Não vai ter mais nada para você trabalhar. Você só vai fazer aquilo na sua vida. E isso é meio que irreal dentro das empresas às vezes, entendeu? Depende de onde você está inserido, é óbvio. Depende da empresa que você está trabalhando, tá? Mas isso é... Enfim, né? I also argue that Python gives you speed while developing. And guess what? So do C, C++, Rust, and all other programming languages, as long as you are familiar with them. Learning Python as your first programming language is going to be easier than learning any other language, but you have to know that you're going to skip the most core fundamentals that lower level languages will teach you. Pronto, aí, ó, o problema dele é que, tipo, você não vai aprender C, não vai aprender ponteiros de memória, compilers optimization. Então, assim... Aí depende muito, né, do que você está construindo, né? Enfim, tipo, é isso que eu tô falando, depende muito do que você está construindo. Aí, acho que esse é um ponto aqui. Mas, assim, eu não sou contra ter specific domain languages, por exemplo. Eu só acho que vai ser meio ruim, porque aí você só vai trabalhar naquilo, né? Você tem que escolher aquilo e só vai trabalhar naquilo. Ou você vai ter que ficar meio que, né, aprendendo mais de uma coisa para poder fazer coisas diferentes, por exemplo, né? Imagina se, por exemplo, que Rust ou todas as outras linguagens, tipo o próprio C, enfim, tudo mais. Vamos supor que você cria uma linguagem que é específica, que nem o R, por exemplo. O R é uma linguagem muito específica para estatística, por exemplo. Cara, é isso.
parar de ter estatística que não vai parar, mas se diminuir, né? Como que faz? Então, assim, você precisa ter uma longevidade também nesse sentido, né? Lower level languages will teach you. But C is too hard and overwhelming. Low level programming languages have a steep learning curve, but this part is enough to give you a solid understanding of what you're going to use most. I'm not asking you to make your own operating system. What I'm asking for is that you get the right mindset to code with. Let's just look at this example. This is a simple looking problem. We can solve it either the Pythonic way or just like the old golden days way. Let's watch our participants try to solve it. Mano, esse meme desse cara aí, programando, assim, programando, nem sei o que ele tá fazendo, se ele tá programando, é muito engraçado, mano. Esse cara aqui, fazendo assim, muito bom, mano, muito bom. Both codes are correct and will print out the permit, but I bet the regular Python developer would only think about the lines, while my grandma developer thought about the columns, the rows, when to print the tag, and when to break the line. Do not try to overthink the example I have just given you. The point I'm trying to make is that the way you solve problems is going to be related to the language you're going to learn first, and looking at every problem from Calma, mas peraí, calma aí, meu amigo. Mas isso é provado cientificamente. Se eu não me engano, tem um estudo científico que fala assim, que a linguagem que você fala define como você resolve os problemas. E não é só linguagem de programação não, hein? É inglês, é português, é japonês, as linguagens faladas até. Se eu não me engano, rola uma parada assim. Mas aí também entra esse ponto sim. Que aí talvez caia nessa questão do específico e generalista. Às vezes vale você aprender mais de uma linguagem de programação para você ter um entendimento mais abrangente de linguagens, né, de conceitos, de outras formas, sem entrar muito em detalhes, e você conseguir usar esses conceitos de entendimento na sua linguagem de origem. Entendeu? Simples assim. E você não precisa ter domínios de linguagens específicas para fazer isso. Você pode ter em linguagens generalistas que trabalham isso. E até é importante você ter novas linguagens no mercado, que são gerais, general purpose, para ter essa concorrência. Os próprios frame, aí cai também frame, a própria linguagem ou a runtime dela, que em si é compilador, melhorar também e pegar conceitos que essas novas linguagens estão trazendo. Então, assim, eu estou estudando Rust, já estudei um pouco de Go. Eu particularmente prefiro o modo como que o Rust trabalha com erro, mensagens de erro, por exemplo, usando pattern matching, result, ok e error. Cara, achei sensacional. Tem os seus drawbacks, por exemplo, assim, numa aplicação você vai ter que fazer esse tratamento mais pesado, diferentemente de outras linguagens, por exemplo, Java, Python, JavaScript, que tem try-catch. Acho mais interessante você ter o result lá do que ter o try-catch, beleza? Então, são conceitos que estão vindo. Então, por exemplo, pattern matching que o Rust trouxe, muitas linguagens estão implementando. O próprio Python implementou pattern matching. Outras linguagens, por exemplo, quando começou um paradigma mais pegada mais funcional uns anos atrás, faz um tempo, né, com Scala e tal. O Java foi para esse lado também, JavaScript também começou a ter mais coisas assim. É importante ter essa competição, eu acho justo. Agora, tem certas formas que você está expondo que uma linguagem é ruim ou não, que às vezes não fazem tanto sentido. Né? High level perspective is when you are at least armed with some boring shit, jump to the path you want to take and pick a set of tools that will suit your quest. But how am I supposed to know what tools to pick? I'm glad you asked. Let me introduce you to a tool that solves every damn problem I encounter. Google. Now, to como disse o Primagen, isso aí é You learn Python, yes, as your first programming language. No, if you are an absolute beginner to the field of computer science and you're just trying to figure everything out, please focus on learning the basics, then jump to the path you want to take and learn the tools it requires to go through it. Vai lá, galera, que nem o Primagen falou, vai lá no Twitter do cara lá, né, conversa, enfim, manda pergunta lá e tudo mais. Uma coisa até que bom, né, não vou lembrar agora, mas tudo bem. É isso. Acho que, bom, só para dar um take geral aqui, né, do que minha opinião. Como eu falei, eu acho que vale a pena como primeira linguagem, acho que não tem problema. Até, cara, tem N linguagens, você pode aprender qualquer uma ou outra. Tava vendo esses dias até o Lucas montando falando, eu tava vendo um outro vídeo, tava fazendo um react de um vídeo de um path para front-end developer. Para você não começar aprendendo JavaScript e ver HTML, CSS, depois ver algoritmos, depois ver JavaScript, por exemplo. E aí algoritmos era sugerido usar o Scratch, eu acho, e depois... Não, Scratch não. Uma outra linguagem, Portugal, eu acho que era. Quer dizer, entendeu? Então assim,
Varia. Eu acho que o path, você tem que achar um caminho aí. O que você não pode ficar refém é só aprender uma linguagem, não tentar aprender outra, só aprender um paradigma, não tentar verificar outro, e só aprender um framework, não aprender outro, só aprender um banco de dados, não aprender outro, e assim sucessivamente, né? Não ficar só em uma tecnologia, continuar sempre estudando e aprendendo coisas diferentes. Acho que isso é importante aí. Mas é isso, fechou então. Bom, eu não iria nessa pegada aí desse cara não. Acho que vale a pena aprender Python ainda como primeira linguagem. Nunca foi a primeira linguagem, só de uns 5 anos pra cá que as universidades começaram a colocar. E aí, o que vai acontecer? Vai demorar muitos anos para isso sumir. Então, essa reclamação dele também vai demorar muitos anos para deixar de acontecer. Enfim, mas é isso. Um abraço, até mais.